Esse canal de evangelismo hoje eu desejo a paz e a graça. Eu venho mais uma vez compartilhar as boas novas do reino. Precisamos nos preparar para a volta de Jesus, esse grande e glorioso dia. Precisamos viver o dia como se Jesus fosse voltar ainda no final deste dia. Será que estamos preparados? Se não, você deve se preparar, pois nesse dia onde a porta de todas as oportunidades se fechará, o dia onde toda a oferta do Evangelho será cessada de uma vez por todas. Quem foi salvo, quem não creu, definitivamente está condenado. Nós vamos perceber que ainda que parte das profecias seja direcionada para a destruição do templo no ano 1070 depois de Cristo, o que já aconteceu, Jesus toma emprestado o que aconteceria ainda naquela geração, para apontar o que aconteceria nas últimas gerações. Então, no vídeo passado eu compartilhei sobre os sinais da apostasia e desvio doutrinário, o sinal de guerras e também fomes e terremotos. A exposição de hoje em Mateus 24, do 8 ao 14, Jesus diz ao discípulo que tudo isso será o início das dores. Os seus seguidores seriam perseguidos e condenados à morte. Por confessar Jesus como seu Salvador, seria odiado por todas as nações por causa do nome de Jesus. Jesus ele fala de um tempo difícil, onde muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Nesse tempo, Jesus afirma que numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. A maldade ela vai aumentar de uma forma que o amor dos que acreditam na justiça se esfriará de muitos. Mas Jesus nos consola dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesse sermão escatológico de Jesus, ele afirma que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Todos ouvirão a mensagem da salvação antes do fim. Só após tudo isso é que o fim virá. Quando Jesus fala das dores do parto, no versículo 8, fala que ainda que tudo isso pareça o fim, ainda não é o fim. A partir do versículo 9, as coisas começaram a piorar drasticamente. A ideia de início ou princípio das dores tem a ideia de uma contração de um parto, quando uma gestante está para dar à luz a um filho. É observado que quando se inicia o processo do parto, as contrações vão ficando cada vez mais maiores e com um intervalo de tempo menor entre uma ou outra contração, ao passo que a contração aumenta de dor e com maior regularidade o bebê vai dando sinal de que está desejando. Esta é a ideia aqui. Os sinais aumentam a intensidade e com maior frequência, ao passo que anos vão se passando. Jesus continua falando do grande sinal da tribulação, versículo 9 e 14. Jesus é bem claro aqui quando ele fala que o ódio e a perseguição aos cristãos aumentarão drasticamente nos últimos dias, tal como foi no primeiro século. Os últimos dias serão dias de perseguição religiosa. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus disse naquele tempo, eles ficarão escandalizados mesmo, trairão e odiarão uns aos outros. Já vê isso acontecer, os falsos profetas surgindo também, enganando muitas pessoas com falsas doutrinas. Devido ao aumento da maldade,
o amor de mundo se esfriará. Já vê isso acontecendo diariamente. A primeira coisa que nos chama a atenção neste ponto é que a causa da grande tribulação sobre os cristãos é o ódio que o mundo tem no nome de Jesus. Ele diz claramente: vocês são odiados em todas as partes, por todas as nações, por causa do meu nome. Em João, capítulo 15, versículo 18 ao 21, Jesus já havia avisado os seus discípulos sobre esse ódio do mundo. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, Jesus disse, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, Jesus disse, não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhe disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, Jesus disse, também perseguirão vocês. Se obedecerem às minhas palavras, às de vocês, trarão você assim, por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Jesus faz essa declaração ao seu discípulo. Então, nos últimos dias, a perseguição e a tribulação não serão mais local, mas global, sistemática, política e até familiar. Os cristãos serão traídos, diz o texto, serão entregues pelos seus próprios familiares, pelos seus amigos. O mundo tratará os cristãos sem amor e sem compaixão alguma, completamente envolvidos com o sistema mundano e anticristão dos últimos dias. As pessoas olharão para os cristãos como verdadeira ameaça, pessoas que precisam ser urgentemente caladas. Contudo, diz o texto que, ainda que a perseguição seja feroz e violenta sobre a igreja, o Senhor, no meio e por meio disso, ainda salvará os seus eleitos. Jesus continua, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então, Jesus disse, o fim vai chegar. Os eleitos já são salvos em Cristo e irão perseverar até o fim. Os que estiverem mundo afora ouvirão o Evangelho dos missionários, dos evangelistas e irão crer no Evangelho e serão salvos. De fato, a evangelização mundial será a marca procedente da segunda vinda de Jesus Cristo, pois Jesus morreu para comprar aquele que procede de toda a tribo, raça, povo, língua e nação. Foi justamente isso que tem acontecido desde a era apostólica. A história das missões mostra que o Evangelho tem se estendido por todo o mundo, desde o início da igreja, no ano 313 a 800. As boas novas tomaram todo o Império Romano, chegando nos países da Europa Ocidental. Os bárbaros das terras nórdicas foram evangelizados, bem como os escravos da Europa Ocidental. A igreja toma força com a reforma protestante e inicia o avanço missionário além do mar para os povos mais distantes da terra. E neste período também que grandes sociedades missionárias foram criadas para a expansão do Evangelho. No ano de 1992 até a presente, as justas missionárias têm focado principalmente para chegar nos povos mais resistentes. Por meio do avanço tecnológico, as missões ganharam corpo como nunca. Informações que entre 25 a 30 anos há uma possibilidade bem concreta de que todas as etnias da terra já terão ouvido o Evangelho. Então perceba tudo isso acontecendo
sobre o foco da perseguição. Pelo que temos lido e compreendido do texto, esse avanço cresce com o aumento da perseguição religiosa sobre a Igreja de Cristo. Quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. Tal como aconteceu no primeiro século, assim será nos últimos dias. Podemos manter bom ânimo quando nos lembrarmos que fomos amados primeiro, que o Senhor é gracioso, deu seu único Filho em nosso favor. O interesse pela nossa vida. Nossa força vem do Senhor. Portanto, sabemos que aflições deste mundo, fome, perseguições, lutas e doenças são uma realidade. Entretanto, não esqueça que são passageiras e que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Temos a promessa do Senhor que não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Mateus 28, 20. Fica aqui a reflexão. Eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Na mesma eu sei que vai valer